Silfarlen Júnior, da UFES, pesquisa Variações Tautológicas e Políticas, a publicação, /página como espaço de exposição. Juliana Colli, da UFES, Publicações Artísticas, uma reflexão sobre texto como arte, e Débora Alice Bruel de mim, da USP, Problema dos Novos Museus, entre aspas, e Nosso. Então, com a palavra, Silfarlen, por favor. Boa tarde a todos. Eu passo a minha palavra para Juliana Colli. A minha pesquisa... A comunicação que eu trago aqui hoje é um recorte bem pequenininho da minha pesquisa de mestrado, lá na UFES, com orientação da professora Gisele Ribeiro, que está entrando aí, não voltou do café? Dá para ouvir agora? Tem que chegar perto, senão dá microfonia. Chegou, está aqui. Como é um recorte, pontua alguns trabalhos artísticos e alguns autores que são importantes para a gente pensar os novos modos de exposição. Me interessa mais especificamente nesse trabalho e na minha pesquisa esses espaços que se configuram como, digamos, além do tradicional, além do espaço público tradicional, físico-espacial, né? Seriam as publicações artísticas. Eu vou ler o meu trabalho. Aproximações entre arte e linguagem. O coletivo Fluxos destaca-se nesse contexto de transformações, a partir da década de 60, por atuar em diversos campos artísticos e por se estabelecer como questionador dos sistemas da arte. Apontou para a indissociação entre arte e vida, incluindo o acaso, o processo e a participação do público num campo ainda pautado pelo objeto de arte tradicional e uma história da arte linear. Valorizando a criação coletiva, os artistas do Fluxos contavam com participantes e colaboradores de diversas partes do mundo. Buscavam integrar a arte diferentes linguagens, como música, cinema e dança, se manifestando principalmente através de publicações, performances, happenings, instalações, entre outros suportes inovadores para a época. Estabeleceu diversas redes e abriu campos de circulação da produção de diversos artistas pelo mundo. Jorge Maciunas, articulador do coletivo, seria, sim, um dos que tratou, aproveitando-se destes canais, de potencializar ainda mais a produção e distribuição de múltiplos objetos fluxos, fosse através de revistas, cartões, cartazes e outros gêneros de publicações que alteraram o valor do objeto de arte, possibilitando uma divulgação de ideias artísticas em larga escala. Henry Flint, músico e matemática, integrante do coletivo, publicou em 1961 o ensaio Concept Art, editado na coletânea Antológica de 1963, produzida pelo coletivo Fluxos. Autores importantes para a minha pesquisa, né, Christine Steele e Peter Sells, dizem que, para Flint, assim como o som constitui o material da música, a linguagem instaura o sentido nas artes. A Ontologic trata-se de uma publicação classificada como livro de artista. Foi editada por Lamont Young e Jackson McLough, tem o design gráfico de Jorge Maciunas e foi publicada em Nova York entre 63 e 1970. Suas edições trazem ensaios sobre arte conceitual, anti-arte, música, matemática, poesia e outros temas. Se Henry Flint nomeou e inaugurou o que convencionou chamar de arte conceitual, Kosuth foi um dos mais importantes artistas a desenvolver propostas artísticas na arte conceitual. Seu trabalho foi, em grande parte, influenciado pelos questionamentos e artistas ligados ao coletivo Fluxos, que usavam a linguagem para investigar a função e natureza da arte, assim como a relação entre produtor e receptor do trabalho artístico. Kosuth propõe também definições para a arte conceitual. Segundo Christine Freire, para Kosuth, a mais pura definição de arte conceitual pode ser um questionamento aos fundamentos dos conceitos de arte e o que isso passou a significar. Na obra, acredito que todos nós conhecemos, One and Three Chairs, de 1965, Kosuth apresenta uma cadeira e 3 formas de representação dessa cadeira: o objeto do cotidiano, uma fotografia e uma definição da palavra cadeira retirada do dicionário. O trabalho é assim composto por um objeto, uma imagem e um enunciado escrito. Ao selecionar e reunir a cadeira real às suas representações,
o artista trabalha primordialmente com questionamentos epistemológicos e estéticos, propondo uma investigação da natureza de nossa percepção do mundo através da linguagem. Kosuth coloca a definição da palavra como arte, e nota-se que o artista separa muito claramente a arte e sua elaboração formal. De fato, para a arte conceitual, e não apenas para Kosuth, como também para outros artistas ligados a essa corrente, a ideia é o aspecto mais importante da obra, com todas as implicações aí decorrentes. Kosuth explora uma arte calcada na linguagem, na exploração semântica, opera no intervalo também semântico entre ver e olhar uma arte que se configura também discursivamente. O artista participou de várias publicações sobre arte desde a década de 60 e, junto ao coletivo Art and Language, foi um dos pioneiros a assumir o texto teórico como trabalho de arte. Texto como arte. Os artistas do grupo Art and Language realizavam diversos trabalhos ligados a um movimento conceitualista que estabeleceu jogos de significados com as palavras e problematizaram a linguagem. A partir de 1969, o grupo adota como principal veículo de sua prática artística as publicações. Nesse mesmo ano, publicaram a revista Art and Language, The Journal of Conceptual Art, editada também nos Estados Unidos com colaboração do Kosuth. Na edição de maio de 69 do jornal Art and Language, foi publicada uma versão do texto Sentenças sobre Arte Conceitual, de Saul Lewitt, em que é possível perceber que o artista propunha o uso da linguagem na arte como ruptura da prática e dos regimes artísticos modernistas, principalmente a pintura e a escultura. Conforme Lewitt escreve na sentença de número 19, as convenções da arte são alteradas por trabalhos de arte. O artista diz que muitos projetos em artes evoluíram de tal maneira em que sua relação com as convenções da arte se tornou cada vez mais tênue. Assim, a forma visual desses projetos pode também ser regida pela forma dos signos da linguagem escrita, e o conteúdo da ideia do artista é expresso por meio das qualidades semânticas da linguagem escrita. Nos trabalhos de Art and Language, o regime do visível-legível parece trazer com ele a complexidade dos lugares de inscrição e modos de recepção, propondo novas temporalidades e envolvimentos com a obra de arte. Ainda nessa mesma edição Art and Language, no editorial que apresenta a publicação, percebe-se que os artistas propõem a própria publicação como uma obra de arte. O debate é travado a partir daquilo que pode ser chamado de forma da arte. A arte conceitual propunha questionar a condição que parece governar rigidamente as formas das artes visuais, que até o modernismo pareciam ligadas exclusivamente ao âmbito visual. As práticas coletivas do Art and Language, do coletivo, e as propostas artísticas de orientação conceitualista seriam, assim, possibilidades de ampliação do campo da arte, onde o discurso da arte é colocado não apenas como teoria ou crítica sobre arte, mas como arte. Nessa transformação do pensamento sobre arte, a linguagem assume papel essencial tanto na construção da materialidade da obra, como na identificação da própria obra, como arte. Publicação como exposição. No final dos anos 60, o artista Seth Sigelaw organizou uma exposição chamada January 531, de 1969. A mostra ficou conhecida também como January Show. Reuniu 4 artistas conceituais: Joseph Kosuth, Douglas Hubbard, Robert Barry e Lawrence Warner. Aconteceu um espaço improvisado como galeria, no centro da cidade de Nova York. Cada um dos 4 artistas da exposição apresentou seu trabalho numa sala dessa galeria. E na entrada, como destaque, havia um catálogo disponível para consulta. A disposição física dos elementos no espaço expositivo, onde o catálogo é apresentado para o público antes do que a própria obra, torna possível perceber uma mudança na lógica tradicional de exposição do cubo branco. O catálogo, enquanto publicação sobre as obras, tornou-se tão importante ou até mais importante que os próprios trabalhos expostos na galeria. Diferentemente de um catálogo tradicional, onde geralmente na introdução há um texto crítico descrevendo o artista e o objeto exposto, acompanhando de imagens das obras em exibição,
O que encontra-se nesta publicação são declarações dos próprios artistas sobre os seus trabalhos. O catálogo funciona aos propósitos de uma arte diluída nos meios de comunicação, e a informação sobre a obra de arte também é um modo de apresentação da proposta artística. O catálogo, ao invés de ser unicamente um conteúdo extra, como tradicionalmente é, neste caso adquire novas possibilidades e se apresenta como parte da obra. Seth Siglaw produziu diversas outras publicações durante os anos 70, que são extremamente importantes na discussão do objeto de arte e seus modos de exposição, bem como a própria ampliação do campo artístico. Estas publicações questionam a prática decorrente na lógica dos modos de fazer e exibir, que seriam a essência do trabalho, a ideia, e a forma de apresentação dessa ideia. Nota-se uma preocupação de Siglaw e dos artistas ligados às propostas conceitualistas em estabelecer uma aproximação entre arte e linguagem escrita, não no sentido de anular a visualidade da obra em detrimento do discurso, mas no sentido de assumir que a arte não se restringe a um modo de apresentação puramente visual, além de que os enunciados não seriam apenas explicações das obras. Eles mesmos possuem sua própria poética e materialidade, e eles mesmos podem ser considerados como obras de arte. O modo de entender o objeto artístico proposto por Siglaw modifica a lógica tradicional do cubo branco e permite avançar em questões relativas à apresentação e fruição do trabalho artístico. A obra se apresenta como informação, seja na publicação ou em outros formatos, e deixa de existir como objeto único, a ser exposto nos padrões institucionais tradicionais. Esse modo de substituição do objeto de arte único pelo suporte múltiplo, proporcionado pela reprodutibilidade técnica, aliado aos acessos a novas mídias e tecnologias de reprodução, edição de textos e imagens, também contribuiu para grandes transformações nos paradigmas da arte. Permitiu ampliar o entendimento que temos da arte para além dos objetos, do mesmo modo que modifica a perspectiva de atuação do artista e dos agentes do circuito, como colaboradores, o crítico, o curador e o próprio espectador. Considerações finais. A partir da década de 60, é possível notar diversas estratégias e trabalhos de arte que, além de ampliar o alcance das manifestações artísticas, ampliaram os recursos e, principalmente, o debate dentro do próprio campo. O domínio comum desse campo específico da arte configura-se como um espaço público de exposição, debate e reflexão entre os agentes desse circuito. A publicação artística, sejam catálogos, livros, revistas, jornais e outros meios, assume um papel de espaço positivo e leva consigo o discurso do artista, fazendo que outros meios de apresentação possam ser utilizados no âmbito da arte, além dos espaços públicos espaços públicos físico-espacionais que a gente tem como tradicionais. Pode-se entender que esses novos espaços de circulação da obra de arte, por meio do espaço comum, provocaram um redimensionamento da produção artística por meio de novas linguagens. A produção teórica pode passar a ser considerada como obra e os meios de comunicação como meios de exposição. A arte transforma-se em um diálogo público dentro do próprio campo. Por isso, ao se pensar uma arte que seja pública, que esteja no domínio do comum a um campo específico, na contemporaneidade, como forma de manifestação de uma cultura, deve-se compreender a estrutura aberta ou incerta inerente à própria esfera política, sujeita aos antagonismos e dissensos do próprio espaço público. É isso. Obrigado, bem, a Juliana, por ter feito a minha fala. Eu vou fazer a fala da Juliana agora. Então, deixa eu só...
abrir, então, continuando, então. A gente tem primeiro um resumo que vocês estão vendo aí. Todo mundo pode ver o resumo? Já faz algum tempo que eu venho trabalhando com o mesmo. Eu tenho um trabalho, o nome desse trabalho é O Mesmo. Por trabalhar com o mesmo, eu estou o tempo todo tendo que lidar com referências. Então, assim, as referências é o meu ponto de partida. Eu, como um modo de produção do mesmo, ele não vive sem referências. Então, digamos que muitas das referências do mesmo são outros trabalhos, né? Entre outras coisas, trabalhos do campo da arte, também coisas fora do campo da arte, né? E do campo da arte, né, a gente tem referências como artistas conceituais latino-americanos, inclusive a gente tem dois aqui, né, a Graziele Carnevale e o Clemente Padin. Outros artistas coletivos, como o coletivo Grupo Cada, o Renzi, né, todo o grupo de vanguarda da Argentina, né, o grupo de Los 13, aqui no Brasil também, vários artistas, né, a Anabela Geiger, o Hélio e outras referências. E fora do Brasil também, né, principalmente no contexto anglo-saxão, que a Juliana também acabou enfocando aqui, né, artistas como Joseph Kosuth, o grupo Arte Línguas, né, John Baldessari, Alain Capron e etc. Né? Bem, no percurso do mesmo, né, o mesmo foi descobrindo que havia, seja a partir de pesquisa na faculdade, com um grupo de pesquisa, que a gente tem um grupo de pesquisa que chama Place, antes disso, na graduação, enfim, nessas descobertas, né, das referências do mesmo, ele foi descobrindo que ele tinha que fazer uma opção de referência entre os anglo-saxões e os latino-americanos, né, que havia aí um embate muito forte e que impossibilitava, de algum modo, o mesmo abraçar esse conjunto, né, esses dois lados. Dito isso, eu quero chegar, assim, no final da minha fala, se der tempo, em três coisas, né? O que eu quero chegar? Eu quero chegar no trabalho do Jorge Caravaggio, que chama Uma Breve História Latino-Americana, em Turbulências e na frase Sem Vandalismo. Não sei se eu vou conseguir chegar lá. Bem, eu descobri muito também, entre outros, pela Ramírez, né, Mari Carmen Ramírez, essa historiadora, se eu não me engano, porto-riquenha, posso estar equivocado agora, que havia aí um dissenso entre as práticas conceituais latino-americanas e anglo-saxão, baseada principalmente numa separação entre práticas relacionadas a um hermetismo da tautologia, né, práticas assépticas e etc., práticas apolíticas. A Ramírez textualmente fala disso, de um reducionismo político, né? E aí ela não inclui só o Kosuth, ela inclui, inclusive, a crítica institucional toda, que é incrível isso, né? Enfim. Então, de um lado, a gente teria umas práticas que seriam políticas e, do outro lado, práticas que não seriam políticas. E do lado dessas práticas políticas, essas práticas não são tautológicas também, né? Então, as práticas políticas, o conceitualismo latino-americano não tem nada a ver, eu usando um termo espanhol até, não tem nada a ver com a tautologia, né? Aí parece que é apagado, por exemplo,
o poeta Borges, né, que vai tratar muito da tautologia em Aleph, em biblioteca, etc., né? A própria história da antropofagia no Brasil, os poetas concretos que vão falar desses desdobramentos, né, da visualidade, do sonoro, etc. Parece que é apagado um pouco isso. Então, assim, o que eu tento construir aqui na continuidade da fala do Sil Farley, já que eu estou fazendo a fala da Juliana, né, é que é uma tentativa de trazer algum tipo de turbulência para esse esquema da Ramírez. É isso que eu gostaria de fazer. E é o que eu tenho tentado fazer. Então, continuando, né, quanto ao modo de apresentação das obras lá na exposição de janeiro, que é a exposição que ela comentou lá, que o Siglaub organizou, Siglaub, em entrevista com Henriksen, em 1969, ao responder a uma de suas perguntas sobre as mudanças nas condições de exposições da arte, comenta o papel das publicações nas novas perspectivas de visualização. Então, ele diz o seguinte: para a escultura e a pintura, em que a presença visual, cor, escala, tamanho e localização é importante para a obra, a fotografia ou a verbalização dessa obra é uma expoliação da arte. Mas, quando a arte trata de coisas que não guardam nenhuma afinidade com a presença física, seu valor intrínseco comunicativo não é alterado por sua apresentação em um meio impresso. Daí ele vai fazer esse jogo, né, entre informação sobre, informação como obra, que é um jogo também entre informação primária e informação secundária, né, fazer com que aquilo que é o discurso, que geralmente é colocado como uma informação secundária, vire informação primária. Bem, dito isso, né, voltando aqui ao debate que interessa, que é o debate entre tautologia e política, né, sem aceitar a acepção, então, canônica de que aspectos autorreflexivos são incompatíveis com aspectos políticos, entendemos que as estratégias de visibilidade utilizadas pelos artistas conceituais na exposição de janeiro, ao mesmo tempo em que enquadram problemas políticos internos ao campo, modo de exibição, participação, autoria e função da arte, também colocam simultaneamente em evidência os desacordos simbólicos e discursivos do espaço público. Nesse sentido, Kosuth, que vocês estão vendo o trabalho dele aí, ao falar sobre a metodologia empregada nos trabalhos conceituais, argumenta que o potencial transformador das proposições artísticas reside justamente na capacidade de abrir caminhos, abrir mundos, né? Redefinir conceitos, abrir praças, né, já que a gente está falando muito de praças aqui hoje, sem ter que abrir mão de se enxergar como arte. Cito Kosuth. A potencial natureza revolucionária da arte conceitual consistiu em que, enquanto faz foco sobre o contexto sociocultural, não focaliza o seu próprio desenvolvimento formal, mas se torna um método espiralado, uma prática crítico-reflexiva, perpetualmente sobrevoando e recontextualizando sua própria história. Essa é uma citação... 10 minutos. Essa citação é a citação do Kosuth, né, que tem a ver com um artista como um antropólogo, que antecede muito o texto do Hal Foster, o artista como etnógrafo, né, que tem esse posicionamento, né, da questão do enquadramento, né, que aqui o que é colocado é que a gente tem que fazer sempre esse movimento em espiral, né, digamos que o Hal Foster sintetiza melhor quando ele diz que a gente deve emoldurar o emoldurador enquanto ele emoldura. É complicado.
Bem, e aí respondendo um pouco só ao esquema lá, trazendo um pouco de turbulência para o esquema da Ramírez, né? Geralmente o trabalho do Kosuth é colocado como um trabalho descontextualizado, né? Só para trazer um pequeno dado, eu não vou entrar muito nisso, porque eu quero chegar lá onde eu falei, que é no trabalho do Jorge Carvalho. O que traz o dado de contextualização no trabalho do Kosuth, nessa repetição, né, é justamente a fotografia da planta, né? Essa fotografia, como vocês podem ver, traz as linhas da parede que demarcam que essa fotografia foi feita justamente nesse contexto, né? Quer dizer, cada vez que esse trabalho é reapresentado, você tem que fazer uma outra fotografia para trazer de novo em foco esse contexto. Né? E aqui também, contrariando um pouco essa visão asséptica da arte conceitual anglo-saxão, a gente tem uma planta, ela tem um crescimento, né? Ela é orgânica e etc. Dito isso, eu vou passar, então, agora para o lado latino-americano. Eu gostaria de expor aqui, então, para vocês, o trabalho Hacia um perfil de arte latino-americano e a arte conceptual frente ao problema latino-americano. No conceitualismo político latino-americano, né, da década de 60 e 70, os artistas, entre as diversas materialidades e os diversos modos de visibilidade utilizados, empregaram os meios impressos como espaço de exposição e linguagem, como materialidade. Né? Um exemplo são essas duas exposições que eu tento comentar. Né? Em Hacia um perfil de arte latino-americana, Jorge Glusberg, né, declara, ao escrever sobre arte e ideologia, em uma das páginas de introdução do material, que o grupo de Los 13 é um grupo argentino, né, bem como os demais artistas convidados a participar da mostra, transmitiam uma atitude na qual, sendo provenientes de países ideologicamente submetidos pelas metrópoles e economicamente escravizados, as manifestações artísticas não podem deixar de significar esta realidade dependente e tributária. Recorrendo ao significado de ideologia do filósofo Louis Althusser, como um sistema de representação coletiva sobre as condições de existência, o grupo delimita seu posicionamento baseado na tomada de consciência das condições de existência social e material. Nesse sentido, estas publicações, mostras, buscam apresentar e discutir uma realidade latino-americana, de modo geral, marcada por regimes de exceção, pelo subdesenvolvimento e pela dependência política e econômica frente aos países desenvolvidos. Logo, em consonância com esta realidade, Glusberg e o grupo de Los 13 vislumbram os meios de informação impressos como espaço expositivo, transgressor, facilmente reproduzível, econômico e acessível. Deste modo, assim como na exposição de janeiro, organizada por sigla lá, as mostras Hacia um perfil da arte latino-americana de 72 e arte conceptual frente ao problema latino-americano de 74, funcionam mais a nível da informação do que pela exibição de objetos em um espaço expositivo. O que é importante nessas mostras é a circulação da informação e não a materialidade dos objetos. Logo, o objeto se torna secundário em a informação sobre contextos e circunstâncias que também envolvem objetos primária. Como vemos, processos autorreflexivos discursivos não são incompatíveis com processos de contextualização. E eu estou dizendo isso porque isso está reverberando muito até hoje via um grupo de pesquisa que também envolve artistas, que é o Conceitualismos do Sul. Né? Eu tenho uma divergência com eles quanto a essa leitura. Eu acho muito importante o trabalho que é desenvolvido por eles de pesquisa, mas eu acho que o problema não está nessa separação entre a tautologia e a política. Bem, tanto em Hacia perfil da arte latino-americana, quanto na arte conceptual frente ao problema latino-americano, participaram, além dos artistas integrantes do grupo de Los 13, artistas convidados de diversas nacionalidades, o que quer dizer que não apenas artistas latino-americanos se ocuparam com a questão de pensar uma realidade latino-americana e uma inter-relação entre arte e ideologia. Eu vou tentar mostrar aqui trabalhos de ambas as mostras. Aqui, primeiro, do trabalho, né, da exposição de janeiro, esse é o catálogo, porque é o que interessa aqui que a gente está tratando, né, a questão da publicação, a informação como obra.
E esse aqui é a primeira página do catálogo, né, que você tem aí, janeiro, 5/31, 1969, e do outro lado o copyright do Salvo Siegelaub. Depois você tem uma página de cada artista, né? Eu não coloquei tudo aqui porque falta ainda uma lista de trabalhos de cada um dos artistas, mas aqui você tem o do Douglas Hubler, né? Onde você tem uma imagem do trabalho e uma declaração, né? Isso é o trabalho sendo exposto aqui. Aqui do Robert, como que é o nome do Robert Bauer, né, que ele resolve não fazer declaração no sentido de palavra escrita, né, ele declara só com as imagens. Aqui o Laurens Weirer, com a declaração e uma imagem também, e aqui o Kosuth, né. Esse é o catálogo da exposição de janeiro. Aí eu passo, então, para um perfil da arte latino-americano, onde vai ser exposto na parede, o que vocês estão vendo aí, que tem uma menininha, até é uma reedição dessa exposição que aconteceu na Fundação Proa, em Buenos Aires, dessa exposição de 72. Né? E aí você tem como se fosse, eu considero, eu estou colocando assim, como páginas colocadas na parede, né? Aí aqui tem uma dessas páginas, né, que seria só essa parte retangular de baixo, né, com um dos trabalhos do Luiz Passos. Não vou ter muito tempo de comentar eles agora, que é esse projeto de um monumento ao prisioneiro político desaparecido. Aqui você tem uma homenagem ao Che, rebatizando o continente de América, né, e aí aqui é um artista espanhol, né, antes um artista argentino. Aqui um artista francês que participa com essa coisa do deterioro, né, da palavra América, que vai ficando, a palavra vai ficando borrada. Né? Aqui essa pergunta que graficamente lembra o continente, né, e de um lado você tem a data de 1492 e depois do outro lado 1972. Aqui essa coisa do passado, do futuro e o presente seria esse quadrado do meio que está apagado, e é um trabalho de um artista do leste europeu, Iris Valois. Aqui um trabalho de um italiano, né, mais tautológico, negação negada, afirmação afirmada e informação informada. Aqui um trabalho parecido, inclusive, do Kosuth, nessa questão do verbete do dicionário, chamado crise, e aí você tem uma definição de crise com essa imagem do homem e o mapa mundi nos fundos. Né? E esse inventário que não é contextualizado, né? 7 mortos, 13 heridos, 3 desaparecidos, 4 caminhões, um bar e um templo. Se fosse hoje, a gente teria mais templos e menos bares, talvez. E depois um trabalho norte-americano, que é o Guerrilla Art Action Group, que ele faz uma lista de coisas que o artista precisa ter para ele manter essa condição revolucionária. E, por último, que é o ponto de encontro entre esses dois que eu coloco, a apresentação da mostra do Glusberg, né? E ele coloca o texto de apresentação dele da mostra como uma das páginas, ou seja, como uma das obras. Então, o texto de apresentação, nesse caso, está lá junto com as obras. Lá na exposição de janeiro, o que tem para fazer esse processo, né, de colocar os comentários como obra é a não presença do comentário de abertura do texto crítico, né, do Siegelaub. Aqui, o Glusberg faz uma inclusão, né? Ele vai lá e se coloca como um trabalho junto com os trabalhos dos artistas. Eu tenho quanto tempo só para... 30 segundos. Então, em 30 segundos eu vou colocar então isso. 30 são 3 coisas, né? 10 segundos para cada uma. Esse trabalho do Jorge Carvalho, né, que ele vai tentar contar não mais uma história da arte, né, latino-americana, mas a história mesmo latino-americana em todos os seus aspectos, né? E a gente vai perceber que essa história que ele quer contar é uma história cheia de turbulências. E ele fala que essa é a marca da história, a história latino-americana, essas turbulências. E aí ele começa a batizar como se fossem movimentos artísticos essas turbulências. E aí uma dessas turbulências se chama hidrocinetismo, que é o ato, né, dos manifestantes serem atacados por um jato d'água, né? Eu já falei de 2, turbulência, esse trabalho, e, por último, Sem Vandalismo, que é tentando recuperar esse poder político da tautologia, que é uma coisa que surgiu muito nas manifestações de junho.
um pouco respondendo, quando os manifestantes eram acusados de vândalos, eles começaram a grafitar e gritar também sem vandalismo, né? Voltando com essa afirmação para o outro lado. Eu encerro por aqui. Obrigado. Bem, boa tarde. Meu nome é Débora, eu sou de Curitiba. Na verdade, eu estou aqui como da USP, mas é porque eu faço doutorado na USP. Eu sou professora em Curitiba e sou artista também. Só vou fazer uma apresentação rapidinha, né, para vocês entenderem um pouquinho a fala. E a minha questão como artista tem sido, ultimamente, os espaços expositivos e suas características arquitetônicas, né? Então, a questão do cubo branco, das paredes, e como o visitante percebe esse espaço expositivo quando ele está dentro de uma exposição. Mas, para cá, eu trouxe um texto pequeno, que é parte de um outro artigo que se chama O Problema dos Novos Museus e Nosso. Novos museus por conta de um artigo da... Ai, fugiu o nome. Já volta. Um artigo que trata da questão da reificação dos espaços de arte, né, e essas estratégias de popularizar a arte, né, que Otília Arantes discute, né? Então, é a partir da Otília Arantes. E também de algumas... um pouco de uma discussão que eu acho que vem, de alguma maneira, de encontro com o que foi falado agora aqui, dessa ideia de uma separação entre o que é político e o que é visual, né? Mas eu não vou fugir muito agora, porque depois eu acho que a gente vai poder falar sobre isso. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Então, a minha questão no meu doutorado, que eu ainda estou no meio do problema, né? Não resolvi, talvez eu nem resolva, é um pouco como tratar visualmente desses espaços, sem que isso seja meramente uma anotação sobre uma questão que já está dada, né? E que o trabalho possa realmente reverberar como uma questão, um questionamento político também da conformação desses lugares, né? E aí, para cá, então, o texto acabou ficando um pouco menor, e eu continuei, o título ele ficou O Problema dos Novos Museus e Nosso, e aí, entre parênteses, um resumo e 3 bons exemplos. Bons exemplos, assim, no sentido de que resta, para mim, né, não sei se para todo mundo, uma esperança de que, sim, dá para continuar trabalhando como artista, sem precisar somente fazer ativismo, e sim uma arte que possa reverberar, né? Deixa eu abrir aqui. O resumo. Alguns dos problemas das exposições de arte contemporânea nos espaços museológicos advêm das estratégias utilizadas para popularizar a arte. E eu acho que o MAR, de alguma maneira, é uma dessas estratégias, né, como já foi falado aqui. Estratégias que não respeitam a capacidade perceptiva do observador ao aproximarem-se cada vez mais da lógica dos grandes eventos culturais, convertendo-se em artifícios de vulgarização da arte como bem de consumo rápido e fácil. Otília Arantes alerta para esta cultura de recolhimento como descartável, quando discute os novos museus, que é um texto de 91, mas que foi publicado em 1993. Para ela, a reificação da arte e desses espaços públicos institucionais é consequência do capitalismo tardio no qual nos encontramos.
E o museu é o espaço da institucionalização da arte e continua sendo, portanto, esse contexto, né, o contexto próprio da arte. O perigo, então, para ela, né, reside justamente na institucionalização acrítica e na espetacularização da cultura, quando o rito perde espaço para o cenário e para o espetáculo. Para Ricardo Fabrini, que é um professor da USP também, da filosofia, e que também trata um pouco dessas questões, especialmente da questão da fruição da arte nos espaços, não se pode adiar o momento de privilegiar a análise da economia política e da política cultural. No entanto, alguns artistas, e daí isso é a minha proposta aqui, como Cildo Meirelles, Doug Aitken e Olafur Eliasson, a partir de estratégias de ocupação do espaço museológico, confirmam maneiras de mostrar a arte, de ocupar esses espaços, sem sucumbir à sua força pasteurizadora, ao propor modos de habitar este contexto e friccionar esses problemas, dialogando com a sua carga neutralizadora. Então, eu vou mostrar aqui 3 trabalhos, que são o Sonic Pavilion, Cruzeiro do Sul e The Weather Project, desses artistas, que acenam para uma brecha que pode ser ativada pela arte no sentido de resistência à massificação acrítica e neutralização ideológica por aproveitar e explorar a capacidade crítica, mesmo daquele visitante que entrar distraído pelas portas do museu. Antes de entrar aqui na análise desses 3 trabalhos, porque, claro, o texto tem uma fundamentação teórica a partir da Otília Arantes e tal, mas que eu não vou tratar aqui, eu vou mostrar só um exemplo que me fez também pensar nessa abordagem, que foi uma exposição que aconteceu em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, que é um museu que surgiu, né, que é novo, que quase não tem acervo e que acaba obedecendo a essas... que utiliza dessas estratégias, né? Por um lado, é muito bom porque fazem filas no museu para visitar as exposições, mas, por outro lado, também, muitas vezes, exposições com características muito complicadas do ponto de vista crítico, né? Então, é uma exposição de um artista local, João Turim, do século passado, retrasado, em que é uma exposição memorial, digamos assim, e que as obras foram colocadas dentro de um contexto no sentido de recuperar uma experiência perdida, ou seja, de recriar a cidade como era na época, de recriar o espaço do artista, de trazer novamente uma espécie de contexto para dentro do local da exposição. Então, aqui a gente vê uma estátua, né, de bronze desse artista na frente de uma espécie de fachada que era fake, né, falsa, construída no museu como um boulevard. Aqui o quarto e o ateliê do artista, com todos os itens, né, aparentemente, e num outro espaço, uma entrada que simulava uma capela e, no fundo, um altorrelevo do artista, que é um altorrelevo que foi feito para uma igreja, né? E aí eu fiquei alguns minutos ali, porque a exposição, enfim, tinham vários trabalhos e algumas coisas até interessantes, porque se podia tocar nas obras, né? Então, essa era uma experiência legal. As pessoas que entravam nessa espécie de capela se ajoelhavam, faziam o sinal da cruz e ficavam ali por momentos rezando. E aí isso, num primeiro momento, pareceu engraçado, mas num segundo momento me pareceu muito sério, sendo que aquele era um espaço de museu, né? O que estava em questão ali não era exatamente nenhuma ideologia religiosa, mas sim mostrar o trabalho de um artista. E aí o quanto a gente daí me colocando também como visitante, o quanto estamos naturalizados e o quanto estamos desatentos a essas formas de representação, né? Porque isso aqui é uma forma de representação tão forte, tão potente, a ponto das pessoas entrarem e fazerem o sinal da cruz, assim como vão entrar numa exposição grande de uma Bienal e achar que é um parque de diversão e, vamos pular, e etc. Não que eu esteja aqui evocando por uma contemplação passiva, não é isso, mas uma certa atitude mais reflexiva mesmo, né? E mais
não silenciosa no sentido do silêncio, da ausência de ruído, mas crítica, né? De entender, de se deparar como aquilo, como uma outra coisa, para me fazer pensar, enfim, alguma coisa assim. Então, foi a partir disso. Todavia, né, vou entrar na questão dos 3 trabalhos. Eu vou ler aqui porque eu acho que vai ser mais rápido, porque eu falo para caramba. Então, eu acho que vai ser mais rápido a partir da leitura do texto, que é curtinho, sobre esses 3 trabalhos. Então, primeiro, o Cruzeiro do Sul, do Cildo Meirelles, e esses trabalhos, porque eu acho que eles são exemplos da fricção que uma proposta poética possa causar num determinado espaço físico, institucional. Esse é um trabalho que já foi apresentado em diferentes contextos e museus, etc., e grandes mostras, né, que consiste na instalação de um pequeno cubo de madeira, como a gente pode ver na imagem, no chão de uma sala ampla com pouca iluminação. Que somente esse objeto, né, só esse cubo de madeira, que ele é composto por 2 madeiras distintas e tem toda uma outra significação que eu não vou tratar aqui, tá? Eu vou tratar justamente da ocupação espacial que esse trabalho faz. E aí é somente esse cubo de madeira que recebe essa iluminação, né? Essa iluminação superpontual. E aí, automaticamente, toda a sala se torna um espaço que envolve e abriga esta pequena estrela, um cenário de espaço sideral. Em que medida, eu pergunto, essa instalação poderia ser percebida como obra de arte, entre aspas, se não dentro dos limites de um museu ou espaço de arte? Isso não minimiza sua potência, mas esta obra somente ocorre in situ, se localizada dentro do espaço institucionalizado da arte. Esse pequeno cubo de madeira não poderia reverberar se estivesse esquecido numa prateleira qualquer. São o contexto e o ritual que possibilitam a fala eloquente do Cruzeiro do Sul. Nesse sentido, o museu não emoldura o trabalho. É mais do que isso. Ele é também obra. É, ao mesmo tempo, continente e conteúdo. Isto posto, a questão se adensa, porque, neste caso, o trabalho ocupa o espaço, que é também o trabalho, numa relação que eu chamaria de interdependente na falta de um adjetivo melhor. Tudo se torna parte do mesmo corpo, um corpo de arte. Esta capacidade de amalgamar-se ao entorno é mais do que um gesto de apropriação, como rapidamente poderíamos pensar. É uma sutileza potente da obra em trazer para si o espaço que ocupa. Sua capacidade singular em não se separar do mundo, mas de resgatar sua existência atrelada a um lugar, que se quer específico. Uma maneira de reconhecer seu contexto e de atuar com ele, e não independente dele. Ele consegue, com simplicidade, requisitar o espaço da instituição para si. O espaço físico da sala desaparece na penumbra, e, por momentos, a obra nos carrega para dentro dela, sem que ela seja uma imensa instalação. Uma ação poética que reverbera em ato político. Inegável força política, no meu entender, frente à instituição, pelo agenciamento do espaço que ele faz. Político porque requer um grande espaço institucional para si, o mobiliza com um minúsculo objeto de madeira, deixa evidente a força simbólica daquilo que denominamos arte, sem despender energia e movimentar muito material para isso. É esse pequeno cubo de madeira que ocupa metros quadrados de uma sala, né? É disso que eu estou me referindo, né? Pouquíssima energia para juntar todo um espaço. O pequeno cubo de madeira é uma chave que dispara o dispositivo artístico, que agencia os seus elementos constituintes. A moldura, né, da instituição e a penumbra que se torna elemento também. Tá. E esse limite de onde começa o trabalho e onde termina a fisicalidade do espaço expositiva é difusa. Cruzeiro do Sul é móvel, se espalha, se faz e se refaz a cada exposição, alarga seus limites e não há como não encará-lo de maneira subversiva por colocar à sua disposição centenas de metros quadrados para abrigar milímetros quadrados de matéria. O próximo trabalho, instalado em Inhotim, que daí é uma outra questão de espaço expositivo que eu também não vou tratar aqui, que tem vários trabalhos que são naturalizados, pasteurizados, etc., eu trouxe o projeto de Doug Aitken, de 2009, que relaciona-se com o entorno de maneira diferente. Feito a partir de estudos realizados no local, é um projeto de arte específico,
um site specific, feito sob encomenda no lugar e para o lugar. O projeto resultou num pavilhão de vidro e aço revestido de película plástica, num poço tubular de 202 metros de profundidade, microfones e equipamento de amplificação. Nesse caso, a arquitetura é o trabalho. Ela é a caixa acústica e, ao mesmo tempo, visual que nos leva para a profundidade da Terra, mas não nos alija do mundo. Ao contrário, nos dá uma experiência intensa de consciência do estar em um lugar, do ser um corpo pertencente a um organismo vivo, o planeta Terra. Em Sonic Pavilion, aquele pedaço do mundo é seu continente e conteúdo. No instante em que você está dentro do trabalho, você se percebe parte do mundo. E esta capacidade de amalgamar o mundo é estupenda do ponto de vista da arquitetura e da arte. O museu em Yotin se apequena, quase desaparece nesses instantes em que o som da terra é a trilha sonora daquela experiência. Nesse sentido, esse trabalho se aproxima e se distancia do trabalho de Cildo Meirelles. Ambos são experiências que colocam o corpo no espaço do mundo, o de Cildo por uma representação de um espaço que apenas podemos imaginar, e o de Doug Aitken por uma percepção sonora real que nos dá a dimensão inalcançável do planeta. O terceiro exemplo é The Weather Project de Olafur Eliasson, na Turbine Hall da Tate Modern em 2003. O trabalho é uma simulação de um ambiente ensolarado, consiste na instalação de um falso sol que inunda todo o hall com luz amarela. Eliasson usa o recurso de estetizar o mundo ou está problematizando a experiência? Eu pergunto. Que espécie de fruição é esta que dá sentido a um espaço público e não há nada para ser visto? O trabalho propicia o relaxamento, cria uma situação hedonista e fenomenológica com o uso da luz colorida. Um falso meio-sol que se completa na superfície espelhada do teto, cuja luz amarela não emite calor. O artista transforma o hall num grande parque, oferecendo ao visitante da Tate Gallery um lugar para o descanso ou para uma roda de conversas, para a contemplação, enfim, um lugar para se estar. The Weather Project é a própria cenografia, que é a arte. É o dispositivo simulador e provocador da experiência. Convertido em espaço de convivência, não há nada para se ver e admirar ali, mas o museu se torna, de fato, público, cenário de experiências sinestésicas e sociais. Embora lá fora a temperatura estivesse próxima do zero, típico de um inverno londrino, o falso sol de Eliasson criou uma possibilidade de encontro com um verão fictício e artificial. Uma simulação de bem-estar naturalizado. Para o crítico Guilherme Wisnik, o artista procura gerar pequenos diálogos friccionais com os lugares, oferecendo uma sutil resistência às nossas tão pragmáticas e atomizadas relações com o entorno. Esse trabalho cria um curto-circuito entre as esferas públicas e privadas. Transgressão que não se dá através de uma prática vivencial, como fazia Oiticica na Mostra Information, mas pela criação de ambiências enevoadas e jogos óticos de espelhamento, segundo o Guilherme Wisnik, né? Portanto, a potência crítica dessas três propostas analisadas está na possibilidade da experiência se constituir cenário privilegiado para alteração do corpo sensório-motor do público. Essa capacidade da arte de provocar sensações que geram sentimentos e pensamentos é seu poder de resistência. Enquanto os museus usam todos os dispositivos disponíveis e, através de sua arquitetura, criam espaços idealizados para o culto da arte, assumindo-a como um evento cultural distinto, confinando os trabalhos, diminuindo, em alguns casos, seu poder de reverberação, trabalhos como Sonic Pavilion, Cruzeiro do Sul e The Weather Project acenam para um potencial que pode ser ativado pela arte no sentido de resistência à massificação à crítica e neutralização ideológica, por aproveitar esse alcance massivo e explorar a capacidade crítica, mesmo daquele que entrar distraído pelas suas portas. Ainda tem mais tempo? Mais um minutinho. Bom, é um pouco esse é o meu um pouco uma reflexão que eu tenho feito nesse momento da minha pesquisa, mas que eu procuro também estou procurando encontrar relações com alguns trabalhos que eu fiz. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui, já que só me falta um minuto. Esse é um vídeo de uma exposição Artifícios que foi feito no Memorial em Curitiba, em que eu procuro mostrar para o visitante o próprio espaço de exposição e como ele no sentido da pessoa perceber, né, ou de quem está lá perceber como aquele lugar se constitui,
né? Isso aqui era um vídeo em que eu filmei o teto, que é todo um preparado cenográfico, quase como um teatro, né, que esconde toda a estrutura arquitetônica do lugar, essas paredes falsas, um teto preparado para receber iluminação, enfim. Aqui um outro trabalho da mesma exposição, porque daí uma exposição é um trabalho só, mas são vários ao mesmo tempo, né, porque ela se acontece num lugar, ela não tem como acontecer de novo em outro lugar, ela é efêmera, né? Essa coluna que aparece enviesada em cima é uma coluna do próprio espaço que a parede tenta envolver e fazer desaparecer. Então, eu instalei espelhos e uma iluminação para que essa coluna pudesse ser vista. E de frente, eu acho que eu não tenho uma foto de frente aqui, não. Você não se enxerga no espelho, né? Você só vê o chão e o teto. Aqui um outro trabalho de 2010, que é Mirada, que é uma parede que aparentemente corta a sala pela metade, né, porque o chão continua embaixo e continuaria em cima. Mas, na verdade, são artifícios que eu utilizei nesse lugar para dar essa continuidade na sala, né, que embaixo é um espelho e em cima é uma fotografia do próprio teto. E aí era só isso, na sala não tinha mais nada. Então, um pouco como a sala mesma em exposição, e alguns relatos da visita dessa exposição foram muito interessantes, porque as pessoas diziam que essas janelas nunca tinham sido abertas e que nunca tinham visto que a parede ia só até ali, enfim, e a sala sempre esteve dessa maneira, né? Então, um pouco isso, quanto também nós não percebemos esses lugares, né? Aqui da exposição Artifícios, a iluminação que é usada para uma exposição, que eu deixei a parede vazia e só essas formas, né, dessa iluminação muito pontual. E aqui um último trabalho que eu fiz em Brasília, que é na Galeria da Caixa Cultural, que é uma foto da própria sala vazia, plotada na parede que aparece ao fundo dessa foto, com espelhos na lateral que mudam um pouco a nossa relação com a profundidade do espaço. Então, também a própria sala como o assunto, assim, arquitetura e uma percepção do espaço. Acho que é isso. Bom, é isso. Daí, nas perguntas, a gente pode falar mais. Perguntas? Bueno, ante todo quiero felicitar a los exponentes, realmente fueron 3 ponencias excelentes. Digo, simplemente quisiera acotar un poco lo que se ha dicho acá. Realmente se puede constatar y asegurar de que esa separación que existe entre el conceptual art norteamericano y el conceptualismo latinoamericano, que se escribe además con minúscula, es un hecho. Digo, realmente, pese a que haya algunos críticos latinoamericanos que no lo acepten y que prácticamente, digo, toda la crítica norteamericana tampoco lo acepta. Claro, porque ellos quieren continuar el dominio cultural a través de lo ideológico cultural, ¿no? Pero, digo, evidentemente, yo me atrevo a decir de que existen pruebas de que prácticamente el conceptualismo nace casi simultáneamente tanto en los Estados Unidos como en América Latina. Ustedes mismos, acá en Río de Janeiro, tienen a un gran artista, Ferreira Goulart, que él ya en 1968 escribió un texto que es fundamental para comprender esto que estoy diciendo, que se llamó El lenguaje del no objeto. Creo que era vino el lenguaje, ¿no? Exactamente, que fue publicado un domingo en un suplemento de un diario muy importante. No recuerdo bien cómo es el nombre, pero ya prácticamente ahí como que ya están establecidas las bases del conceptualismo latinoamericano. Incluso él mismo, al poco tiempo, a las pocas semanas, él crea una obra que aún es un misterio para todos nosotros, y se llama El poema enterrado. Él afirma que él escribió un poema y que lo enterró, pero
Está bien, ¿quién le puede creer, digamos, si no existe, digamos, ningún control de un escribano que hiciera un acta o algo por el estilo, como que realmente enterró eso, ¿no? Y cuando nos quiso señalar dónde estaba enterrado, él no lo supo decir. Digo, así entonces que es una obra puramente conceptual. Tenemos que creer o no de que lo hizo, ¿eh? Pero no solamente eso, él además propició lo que se conoce en poesía experimental como la teoría del neoconcretismo. Él se enfrentaba a lo que él llamaba mecanicismo del concretismo de San Pablo, del Neugrandes, que decía que eran estáticos, que eran... en fin, no le gustaba, esa era la verdadera palabra, ¿no? Y él entonces propone hacer un vaciamiento de la página en blanco para que a través de ese blanco y de ese silencio que estaba bien expresando, reforzara emocionalmente las pocas palabras que él incluía en los poemas. Es así, por ejemplo, yo me iba a traer, leerle uno de memoria, ¿no? Herba, 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 herba. Verde. No, es al revés. Era verde, 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 herba. Ahora sí le emboqué. Fíjense ustedes que son poemas completamente conceptuales, ¿eh? Pero no solamente eso, ya en la Argentina ya habían unos cuantos artistas que estaban interviniendo públicamente en el sistema, en las conferencias oficiales, en las inauguraciones, instaurando formas de presión conceptualista. Y está justamente en 1968 esa obra magna que sienta, digamos, ahí un precedente inamovible, que es la obra conceptual es Tucumán Arde. Digo, realmente, en aquella época, debo confesarle, de que nosotros, los artistas, no sabíamos qué era el conceptualismo, no sabíamos qué era la performance, qué era el happy, no sabíamos nada de eso. Digo, poco a poco nos fuimos empapando a través de la gran labor, digamos, que ejerció el director del Centro de Arte y Comunicación a través de Buenos Aires, Jorge Roosevelt, hay que admitirlo, que fue uno de los introductores, además, de conceptualismo norteamericano acá en el Río de la Plata. Él mismo se atrevió a denominar a Tucumán Arde como un circuito sobreinformacional, que es lo que tú hablabas, ¿verdad? Es algo así como un metalenguaje aplicado al propio lenguaje de la obra que venían haciendo, digamos, cada artista. Y esa visión crítica de arriba es justamente lo que establece ese conocimiento conceptual, ¿eh? O sea, entonces, que tenemos Tucumán Arde y tenemos un trabajo de desmaterialización de la obra de arte de Ferreira Goulart, que es clarísimo, el no objeto, ¿eh? Y resulta que nos sentimos deudores del conceptual art. De ninguna manera, tenemos que sentirnos muy orgullosos de que haya artistas como los nuestros que ya habían previsto eso, salvo de que no tenían ni la fuerza de toda la propaganda, digamos, del sistema metropolitano o norteamericano, digamos, de la difusión mediática. Ellos sí y nosotros no. Entonces lo que se imponía era lo que se escuchaba en los medios. Y lo que se escuchaba era el conceptualismo de Cosú, de Filamelas y todos esos, que ponen al arte allá como si fuera una entelequia, está ahí flotando los anillos de Saturno, bien lejos de la Tierra. En cambio, el conceptualismo latinoamericano lo enraiza profundamente en la Tierra y en cada pueblo. Digo, son fenómenos que hay que tenerlos claros y sentirnos muy orgullosos además de eso. Bueno, pero no me quiero saltar porque sufro el corazón. Bueno, les quiero agradecer entonces estas exposiciones brillantísimas y les pido que continúen. Gracias. Posso comentar? Obrigado pelo comentário, né? É muito assim, essa fala minha é muito complicada porque toda vez que eu faço essa fala parece que eu fico um pouco como um traidor, assim, eu me sinto um traidor na própria terra, assim, de um certo modo, né? Mas eu acho que é um pouco tentar retomar algumas coisas, né? E
entendo essas disputas que tem tanto entre os artistas daquela época, né, inclusive que vários não aceitam essa etiqueta de arte conceitual, isso já está dado, né? Não quero, de fato, digamos, trabalhar ou mexer tanto com isso, né? E de fato também entendo que o que acabou sendo classificado como conceitualismo latino-americano antecedeu em muitas proposições do que é a arte conceitual anglo-saxão. Isso para mim tá muito claro, assim. A minha questão é que quando digamos, um grupo de pesquisadores e artistas também mais recentes, quando vão tentar recuperar essas práticas, né, eles acham que para reafirmar essas práticas, eles têm que anular o que seria uma construção tautológica, que é pensar, para mim, pensar o duplo, pensar a construção de representações, né? E eu acho que não, porque eu entendo que dentro... E aí o meu debate principal não é o debate entre esses conceitualismos, né? Eu acabo fazendo aí porque está muito presente aí, mas o meu debate principal é entre o político e o tautológico, né? Como uma possibilidade, né, de encontro entre essas duas noções de mundo. Então, eu acho que não... E também entendo também que há diferenças, né? Mais do que pensar, então, digamos, numa arte latino-americana, né? Vamos tirar o conceitual, né, para não ficar com o problema da etiqueta, latino-americana da década de 60 e 70, que seja só política e antitautológica, pensar o que essa arte tem de tautológica e política, né? E aí entender que tipo de proposições políticas, né, e emergências políticas está propondo essa arte e que tipos de emergências políticas ou de pensamento político, enquadramento de vida, está propondo uma outra arte anglo-saxã, né? E que diálogos possíveis eu posso trazer para o meu trabalho de hoje, que é esse trabalho mesmo, né? Que tem que conviver com isso, né? Tem que conviver com a história da ditadura, tem que conviver com digamos que essa imposição cultural norte-americana, mas também tem que conviver com uma história da arte que inclui todos esses continentes, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu não sei se... Era mais para fazer um comentário em cima da fala do Padim. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma consideração? Bom, são 6h40, então, e é com orgulho que eu encerro aqui. Obrigado a todos pela presença. Obrigado aos expositores.